Bom, vamos colocar algumas questões aqui que eu acho que é bacana você ter isso sempre em mente, até para ajudar na sua intuição. E que a gente fala, o que é intuição espiritual? Não. Intuição é um recurso dentro de você de percepção, tá? Quando a gente fala de coisas espirituais, são questões espirituais. E aí é um trabalho mediúnico, é outra coisa. Eu vou trazer aqui como é que você pode expandir essa intuição para que você não se sinta travado. Eu até tô com um papelzinho aqui. Eu quero que você vá prestando atenção. Não fique mecanizado procurando palavra-chave, porque nesse curso não tem palavra-chave. Eu vou trazendo uma historinha, conceitos para você pegar e ir trabalhando. E eu quero que a cada carta você anote e perceba algumas coisas aqui, que é a velocidade da carta. Eu vou ter que olhar porque eu anotei tanta coisa. Observe a velocidade. É lento, é rápido, tem movimento ou não tem, ele é fixo. São figuras que estão sentadas, então elas estão paradas. Ou tá sentado, mas que parece que vai levantar. Ou tá em pé, ou tá caminhando, ou tá em pé parado, né? Ou é uma figura agressiva, que tá indo com muita raiva, uma figura mais meditativa, contemplativa, que passa a ser mais passiva, né? É uma pessoa, é uma figura que mostra ser mais prudente ou impulsiva, que vai, que faz, então observa a forma como foi desenhado, né? A figura, ela é mais delicada ou ela passa mais brutalidade? É uma figura feminina? É uma figura masculina, né? Porque figuras femininas, elas passam mais leveza. Figuras masculinas, elas parecem mais rigidez, né? Você tem aqui, ó, o mago, ele é mais masculino, é mais rígido, né? O imperador. Aí você tem as femininas, né? Que é delicado, né? Aqui a imperatriz, ela é delicada, né? Você tem também o louco, apesar de ser no masculino a palavra, ele tem muitos traços femininos, ele tá muito jogado, assim, né? Ele tá caminhando, ele não tá rígido numa cadeira, né? Aqui, ó, tá sentado de forma... Por exemplo, ela tá super confortável na cadeira, né? Esse aqui já não tá tanto, né? Ele tá todo rígido. Ele tem armadura, porque se tem muita armadura, ele tá se protegendo. Se tem muitas roupas, tá se protegendo, né? Tem um status, ou não, ele tá nu, né? Deixa eu pegar uma carta nua. Ele tá nu, né? Ele tá aberto, mas também tá vulnerável, né? Então você vai observar as nuances, né? Tem hierarquia na imagem. Eu tenho uma figura maior do que as outras, né? Aqui, uma figura maior que as outras. Deixa eu pegar o diabo, né? Então nós temos hierarquias, né? Tem uma figura comandando as outras, né? Então você vai observar tudo isso, porque vai te ajudar a trazer mais informações dentro dos aspectos. A gente vai abordar aqui os aspectos mental, pensamento, crenças, a forma como eu vejo o mundo, o que eu entendo de mundo, como eu planejo as coisas, como eu me comunico, né? Eu coloquei nesse mental, dentro do mental. E aí a gente vai olhar o mental, por exemplo, se eu tenho um mental focado para uma mente que precisa ser mais livre, leve, é bacana ter um arcano como louco, por exemplo. Não é tão bacana ter um arcano como o imperador. Mas eu preciso, estamos falando de planejamento, né, de foco. Aí talvez é interessante ter um imperador, porque ele vai colocar fixo, né? Ele vai fixar, ele não vai mudar de ideia, ele não vai ser influenciável. Ou, nossa, a pessoa é muito cabeça dura. Aí é bacana ter um louco, porque ele tem que ser mais flexível. Então a gente vai observar a pergunta, né? Gente, para de ficar, o que é isso? Esse significa com esse? Isso é ridículo. Vamos sair desse lugar, né? Não é o que essa carta e essa significa no amor. Qual é o contexto? O que é contexto? Tem gente que não sabe o que é contexto. É a história que o seu consulente conta. Eu sou desempregado, eu trabalhei 3 anos numa empresa, fui demitido porque arrastaram meu tapete dentro da empresa, e eu trabalho, eu moro com a minha mãe, e eu quero sair da casa dela, e eu tenho um relacionamento ruim com uma pessoa que é abusiva ou não, eu sou casada há 5 anos, eu tenho um amante, eu tenho 5 filhos. Isso é o contexto, a história que o consulente te conta, e ele precisa te contar essa história, tá? Esse é o contexto. Primeiro você tem que saber isso.
Depois você tem que prestar atenção, ouve o seu consulente. Qual é a pergunta que ele está fazendo? Ele quer saber um futuro? Ou ele está pedindo um conselho? Ou ele está querendo saber aonde que ele está fazendo de errado? Qual é a intenção de outra pessoa? Ele está perguntando de outra pessoa? Ele está perguntando de si mesmo? A pergunta que ele está fazendo envolve terceiros ou não? Porque aí, por exemplo, a carta da corte não vai estar falando de terceiros interrompendo a vida dele, está falando dele mesmo. Então, em primeiro lugar, 90% dos erros de interpretação, ou das dúvidas, ou dos brancos, de você falar, eu não consigo interpretar, 90% vem porque você não está prestando atenção no contexto e na pergunta. Não é o significado da carta. Porque as cartas, elas vão modular segundo a sua pergunta. Infelizmente, muita gente vai pular esse vídeo, né? E ele é o vídeo mais importante do curso, tá? Então, nada vai fazer sentido, os significados que eu trazer, se você não entender isso que eu tô colocando. Tá? Porque eu tô trazendo plano mental, plano sentimental e plano material, eles são abrangentes, mesmo separando por áreas, eles são abrangentes. Dentro disso, no plano mental, eu falo de valores, eu falo de crenças, eu falo de a forma como eu vejo o mundo, como eu planejo um relacionamento, ou como eu planejo um projeto financeiro, ou um projeto de academia, por exemplo, são nuances diferentes, né? Quais são meus valores, como eu me expresso verbalmente, como eu absorvo as ideias dos outros. Você viu quantos espectros? E eu vou saber qual desses espectros eu estou falando quando eu souber o contexto e a pergunta. E aí eu vou escolher um método de tiragem. E aí dentro desse método de tiragem, aí sim eu vou pro significado. A última coisa que você vê é o significado das cartas. E aí, porque quando você vai fazendo esse funil, o significado das cartas vai sendo eliminado algumas coisas. Você vai falar, ah, então o louco se refere a esse aspecto. Porque o carta do louco tem vários aspectos. E aí, quando você faz esse funil, você vai falar desses vários aspectos, esse aqui é o que se encaixa, entende? Campo sentimental, eu tô falando o quê? Sentimento amoroso, sentimento com pai e mãe, motivação, fé, como eu me sinto em relação a um projeto, meus sentimentos internos, né, a minha coragem, o meu medo, os meus traumas, é aquilo que eu dou importância emocional. E aí pode se encaixar em diversos contextos. Então você precisa entender o contexto para saber qual é o significado da carta, né? O significado da carta é a última coisa que você vai ver. Então aí fica mais tranquilo de você entender. E quando eu falo de material, o que que é? É o que vai se realizar, é o que existe de verdade, não o que te prometeram, não o que estão te falando, não o que você está vendo ou sentindo, mas o que é real. Às vezes a pessoa tá lá apaixonada pelo príncipe encantado, ele é incrível, só que na realidade o cara é um cafajeste. Ou a pessoa é bacana, ou o projeto é bacana, tá fluindo e a pessoa tá cheia de medos, tensões. Então a gente vai ver, separar o que é imaginário e o que é real. O que eu sinto em relação àquilo que é real. O que eu penso, a minha forma de ver com aquilo que é real. O que tá realmente acontecendo. Ou o material também fala das minhas ações. Como eu vou agir no mundo? Uma forma é como eu penso, outra forma é como eu sinto. Mas eu posso agir de formas diferentes. Posso ter impulsos de forma diferente. Eu posso ser uma pessoa muito agressiva, mas eu tenho um autocontrole tão grande que eu vou agir de forma equilibrada. Ou não, né? Então, como eu vou agir? Como eu vou fazer acontecer? Como o processo vai lidar na matéria? Qual vai ser o resultado? Vai fluir? Não vai fluir? Vou desistir no meio do caminho? Eu tenho uma série de planejamento, motivação aí na hora. Então, todas essas instâncias, elas vão trabalhando de forma diferente, elas vão modificando, né? Ali, como o arcano vai se comportar, né? Então, é isso que você precisa ter em mente. Então, a estrutura, o pessoal pergunta, como que é a combinação dessa com essa carta? Para perguntas como essa carta e essa carta significa o quê? Né? Ou, o que significa isso no amor, ou no trabalho, ou nas finanças? Ou, porque amor pode falar de relacionamento entre pai e mãe e filho, amigos. Não existe, não é questão de amor, é sentimentos, né? Em relação a um projeto, como eu vejo isso. Então, para responder essa pergunta, antes que você me mande aqui o que significa isso, você vai avaliar o seguinte: o contexto, a história, primeiro, contexto. Segundo, a pergunta que está sendo feita. Terceiro, o método, você vai escolher um método de como você vai ler essa carta. Por último, você vai ler o significado da carta e observar como as cartas funcionam. Os arcanos, eles têm luz e sombra, os arcanos maiores. Então, você vai observar a carta que está próxima. Que tipo de nuance está sendo puxada?
Claro, se o arcano cai num posicionamento negativo, ele vai ativar a sombra dele, ou de bloqueio, né? Ou tá num posicionamento positivo, você vai acionar a luz dele, tá? Todos os arcanos têm luz e sombra, inclusive a torre tem a sua luz, né? A torre, ela desfaz tudo aquilo que não é bacana, né? Então ela desfaz as prisões, que uma coisa que estava entravada vai destruir e vai renovar, por exemplo. Camila, como eu vou saber se esse arcano está na luz e sombra? Ora, se eu tenho aqui um arcano que puxa ele para responsabilidade, ele vai falar de inovação. Se puxa ele mais para o lado sombra, que é a falta de comprometimento, né? Outros arcanos que são mais soltos, mais descomprometidos, vai enfatizar os descompromissos, né? Por exemplo, se eu tenho aqui uma carta que fala de mágoas, vai falar que essa aqui fica engolindo o sapo, vai aumentar a sombra dela. Se eu tenho uma carta leve, é uma mulher que é reservada, que ela tá bem com ela mesma, tá tranquila, tá em paz, ela consegue se conectar com as próprias emoções. O imperador, dependendo de como ele cai, ele é muito rígido para os sentimentos, por exemplo. Mas eu tenho aqui o imperador perto de cartas mais leves, é um cara que vai imperar, que ele vai organizar o reinado dele de forma leve, de forma compassiva, compreensiva, né? Ele vai ter controle dos processos, não vai ser influenciado. Mas se tiver outras cartas mais densas e pesadas, né? Uma carta do diabo, né? Que vai enfatizar a ambição dele, por exemplo, né? Uma outra carta de rigidez, que vai trazer mais rigidez para ele, aí ele vai ser autoritário, porque vai puxar mais a sombra. Então você vai vendo, as outras cartas estão puxando para que lado, tá? Então sempre olhe e observe isso, porque é uma nova linguagem que vocês estão aprendendo. Na próxima aula, eu quero que você assista também, porque eu vou te ensinar a estruturar a pergunta certa. Porque se você fizer a pergunta errada, formulário de forma errada, e o cliente vem fazendo essa pergunta errada, você vai corrigir para não ter ambiguidade, para você depois falar, putz, eu não sei o que significa, tá bom? Então aqui para diminuir os erros.